إن الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت، يرحم ويعقب، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأحذركم وإياي بمعصيته فإنها مهلكة في الدنيا ومخزية في الآخرة. Respeitosos irmãos, depois de agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala e pedirmos paz e bênção sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de seguida dizer que já temos o tema adiantado. Não é um tema estranho e, como sempre tenho dito, de que é impossível alguém trazer algo estranho neste dia. Tudo já foi dito. O que ficou agora é a recordação de um para com o outro. O tema este diz a reflexão sobre o fenômeno que se vive nas escolas, que é da caída dos alunos nas escolas. Eu não sei se alguma vez cada um de nós teve essa preocupação de querer meditar e refletir do que se passa, o que está a originar aquilo tudo, qual é a essência, por que acontece e por que apenas cidade de Maputo e a cidade de Pemba. Não sei se essas questões alguma vez nós fizemos nas nossas mentes. Este aqui é o nosso tema. Eu sei que o tempo é curtíssimo para podermos explanar este tema, mas aquilo que Allah nos dá tawfiq para podermos fazer chegar, inshallah, faremos chegar. E a base deste nosso tema está no versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, que diz: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Este versículo é que o alicerce do nosso khutbah está neste versículo. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Meus caros irmãos, primeiro dizer que este é um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, este fenômeno que reside aí nas escolas, que alguns irmãos tenham recebido suas irmãs carregadas, suas filhas carregadas, suas sobrinhas carregadas a serem trazidas, caiu na escola. A causa não se sabe. É levado ao hospital, os resultados, o diagnóstico em si indica de que ela não tem nenhum problema de saúde. Mas por que caiu? O que lhe levou a cair? Adiantar dizer que este é exame da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que está a examinar
a partir da pessoa que caiu, incluindo os seus responsáveis e a própria escola. É teste comum. Allah subhanahu wa ta'ala está a examinar a todos que estão lá envolvidos. No momento em que acontece apenas para um aluno ou uma aluna. E quando acontece para 3, 4, 5 alunos e acontece em 3, 4, 5 escolas, isto é teste para toda a cidade, porque a preocupação é de todo educador. Todo encarregado da educação fica preocupado com aquela situação, incluindo a direção provincial da educação, fica envolvido também, é incluso neste teste. Ok. Se é incluso essas entidades todas, direção provincial da educação, direção distrital da educação, juventude e tecnologia, está incluso lá a direção da escola, estão inclusos lá os pais encarregados, o conselho da escola, os pais da escola, toda esta cadeia aqui está incluso. Eu não sei se eles já alguma vez sentaram meditar de uma forma individual, assim como de uma forma comum. Não sei se alguma vez sentaram meditar e procurar possíveis soluções deste fenômeno. É um caso que carece de uma meditação, porque constitui preocupação. Alguns irmãos muçulmanos estão a cair no shirk billahi por causa deste fenômeno. A sua filha foi trazida, carregada. Só vejam os exames que existem aqui. As direções das escolas que tenham enfrentado esses problemas nomeiam jovens colegas daquela menina estranhos para carregarem aquela menina quando cair e acompanharem em casa sozinhos. A menina atingiu a puberdade e os jovens que carregam a ela também atingiram a puberdade. Este é um dos exames também, é um dos testes. A pessoa está inconsciente. E são colegas, você não sabe, ao longo desta convivência, o que é que tem havido entre eles. Carregam para casa. E pela irresponsabilidade da direção da escola, não tira nem sequer um professor para poder fazer acompanhamento. Nem sequer liga para os... A menos se perguntasse, quem conhece em casa dela? Eu conheço. Então, vá comunicar. Não se faz por causa da falta da responsabilidade. Outro termo, devido à irresponsabilidade da direção da escola. Só chama entre miúdos, carreguem isso aqui, acompanharam em casa. Algo que parece insignificante, mas muito terrível. E tem implicação no Islã isso. E os impactos são negativos desta situação. E nós levamos isso de ânimo leve. A partir dos encarregados, a equipe do conselho da escola, as direções das escolas, as direções distritais, as direções provinciais, todos levam este fenômeno de ânimo leve. Mas é um caso sério. E por que acontece? Por que acontece esta situação? Já temos o aya que nós usamos como fundamento do khutbah. Está a nos dar as conclusões. ظهر الفساد في البر والبحر. Espalhou-se a corrupção no mar, no oceano, assim como na terra. A corrupção mencionada neste versículo não é aquela corrupção que a gente conhece, deparou com o trânsito, você é motorista, põe alguma coisa na carta a entregar ele. Não, neste sentido, a corrupção referida aqui
é a maldade, a imundície. Tudo aquilo que é mal existe no oceano, assim como na terra, e está visível em abundância. As pessoas não se controlam quando praticam isso, nem ponham em consideração, ponham em conta de que isto aqui é um mal e pode ter seus impactos, e cujos impactos podem ser negativos. Bom, não é podem, serão negativos. Os impactos sempre serão negativos. E estas maldades, essas doenças, esses problemas que nós estamos a enfrentar, seja no oceano, você um pouco a ouvir, houve naufrágio lá porque a temperatura estava assim, o mau tempo, isto, aquilo. Você chega aqui, são ciclones, são caídas das crianças nas escolas. Entra ali a ouvir, arrebentou esta doença, aconteceu isto. Qual é a causa? Bima kasabat aydin nas. É o resultado das práticas das pessoas. As nossas práticas é que causam aqueles problemas todos. É Allah. Eu apenas estou a transmitir o versículo de Allah. Espero que ninguém diga de que o Ahmad estava a dizer. Não estou a dizer. Eu estou a transmitir e quem diz é Allah. Quem quiser pode ir consultar Surat Ar-Rum, versículo 41. O que eu estou a dizer agora está no Surat Ar-Rum, Al-Quran Al-Karim, versículo 41. É Allah que disse, não sou eu. Eu apenas estou a transmitir o que Allah disse. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Através daquilo que as pessoas praticaram. Zina é algo normal hoje em dia. Zulma, a gente não fala. Aquela corrupção que a gente conhece como corrupção, até os que dizem combatemos a corrupção também corrompem. Shirk é o água do dia a dia. Bid'a transformou-se em sunnah. Falta de respeito, não sabemos como classificar. O consumo do álcool já é moda. E lá em diante, todo tipo de mal hoje tornou algo normal. Mini saias, corte de cabelo ao contrário e mais outras malidades. E é exatamente isso que está a resultar com essas malidades todas. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Através daquilo que as pessoas praticam. É o resultado das práticas das pessoas. Essas situações que estamos a ver aqui. Subida dos pressários, falta de comida, falta de água, tudo isso é o resultado dos ma'asiyah, das malidades que nós cometemos. Allah diz lá em frente, por que Allah envia essas situações? لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, para lhes fazer provar o resultado de algumas práticas que tiveram praticado. Allah envia essas situações, essas dificuldades, essas enfermidades apenas para nos fazer provar o resultado das nossas ações. Isso eu dizia, toda maldade, as suas consequências são negativas e dolorosas. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. E qual é o propósito de Allah? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Talvez possam meditar e recuarem, passarem a adorar devidamente a quem? Allah, abandonaram essas malidades. Allah traz essas enfermidades, essas situações difíceis todas, devido aos nossos pecados. Mas, em princípio, Allah não traz como castigo, traz apenas como a demonstração. A gente poder meditar, refletir e abandonarmos essas práticas, voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala. ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Meus irmãos, eu dizia, existem pais encarregados aqui que pararam no shirk billah por causa das situações das suas filhas caírem nas escolas. Levaram lá nas montanhas, não sei, na praia, alguém nos enganou, irem não sei fazer o quê. Outros até caíram nas igrejas à procura de solução. E os conhecedores estão com bocas trancadas. Não falam nada. Estão a levar esta situação de ânimo leve. Até o dia em que isto vai penetrar nas suas casas, é que vão sentir e será tarde. E será tarde. O tempo é este, meus irmãos, para podermos buscar a solução deste problema. Quem não concorda com o que eu digo, eu peço aos irmãos de uma forma de estudo para tirar conclusões, para poder sanar as dúvidas que residem em nós. Depois daqui, é só alguém procurar uma das escolas, sentar no pátio, como se estivesse a conversar, para avaliar o ambiente que lá está, a situação que lá nas escolas vive-se. Você há de saber de que, na verdade, a situação não é saudável. Você descobrirá de que a situação não é saudável. Curso noturno já não podemos falar. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Não podemos falar. Mas pelo menos esses 2 turnos ou 3 turnos, se você chegar nas escolas, viverá a realidade. Quem não tem filho lá, não sente isso, mas quem tem filho sente isso. Lá, nos pátios das escolas, são ringues de chuco, jogos de azar, batota, joga-se lá. Você dá ao seu filho 10 meticais pensando que é para lanche, enquanto vai postar no chuco. Não há inspeção local nas escolas. Ficou o nome educação, mas o que lá existe não é isso. E as pessoas estão convencidas de que a educação é ser alguém ensinado a ler e escrever. Você pode saber ler e escrever e ser ainda mal educado, porque não teve educação. Educação é uma coisa e aprender a ler e escrever é uma outra coisa. São 2 coisas diferentes. Mas, para a coisa dar certo, esses devem coabitar. Devem ser emparelhadas, essas 2 coisas. Tem que existir combinação. Porque todo aquele que tem conhecimento e não tem educação, o seu conhecimento não tem valor. O seu conhecimento fica sem valor. Fulano tem conhecimento, só que o gajo é muito mal educado, muito indisciplinado. Você já está a perder o valor. Já está a perder o valor. Para você ter valor, depois de adquirir o conhecimento, tem que ter educação. Se fosse a educação é saber ler e escrever, não estariam a usar aquele teórico. A educação começa em casa. Quem de nós saiu de casa a saber ler e escrever e ir à escola? Se a educação começa em casa, esse é o sinal de que a educação é uma coisa e saber ler e escrever é uma outra coisa. Lá nas escolas, joga-se chuco. A sua filha que você considera virgem lá em casa, considera menininha ainda, porque ela tem 14 anos, tem 15 anos, mas o que ela conhece, desculpa pelo termo, nem a mãe lá no quarto não te faz, porque não conhece, é aluno. Desculpem pelo termo, mas tinha que dizer este termo, não tinha outra saída. E as pessoas que nós confiamos são as mesmas que nos traem. Eu gosto de ser frontal. Por quê? Quando dizem
e fazem palestras para as meninas. Meninas não podem admitir e casarem com 16 anos porque ainda são pequenas. E ainda vão trazer campanha de colocar implante. O que estão a explicar àquela menina ao lhe colocar implante? O anticonceptivo. O que estão a lhe dizer? Estão a lhe dizer, pode ir lá prostituir. Isto aqui vai proteger, não vais engravidar. O perigo é grávida, não, é prostituir. Enquanto que perante Allah a coisa é outra. Temos um qaida no Sharia que diz assim: Dhu lubbi bil isharati yafham. Um sensato só pelo gesto consegue perceber. Então, não precisa alguém nos dizer de que estamos a colocar implantes para ir namorar. Só o gesto em si nos diz tudo. E um outro pior diz-se assim: Lisanul hali afsahu min lisanil maqal. O gesto é mais eloquente do que a palavra. O gesto é mais eloquente do que a palavra. Então, só o que acontece para nós é suficiente percebermos de que está sendo dita. A criança pode se meter com qualquer homem que você quiser, não vai engravidar, mas não pode aceitar a legalização do seu casamento. Faça ilegalmente. É o que está a se dizer quando levarmos o termo do Sharia que se diz al-mafhum al-mukhalafa, uma percepção ao contrário. Alguém faz algo e você percebe por detrás disso. Para quem diz: meu irmão, não pode ir à igreja. Ao contrário disso, está a dizer, vá à mesquita. Porque temos esses dois sítios de cultos. Se alguém te diz, não vá à igreja, ao contrário disso, está a te dizer, vá à mesquita. Isto chama-se al-mafhum al-mukhalafa. Meus irmãos, a situação não está boa. O ziná na cidade de Pemba é água que se bebe dia e noite. E isto, wallahi, está a implicar muito a cidade. A maneira de se vestir na cidade de Pemba é um problema sério. E isto está a causar problemas nesta cidade. Volma nesta cidade é abundante. E isso é um problema sério. Tudo isto está a resultar naquela situação que está. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Meus irmãos, quando temos problema, não podemos ir atrás do problema, temos que ir atrás da solução. O que é que eu pretendo dizer com isto? Se a sua filha caiu, não precisa recorrer ao shirk. Não leve a sua filha em nenhum curandeiro. Não leve a sua filha na praia. Não sei o que lá na praia você vai fazer. Lá ouviu que tem uma planta que é medicamento disso. O que você vai fazer com a sua filha lá na praia? Não procure aldrabão. Se for jinni, não tem. Se for jinni, o Islã nos deu solução. É ruqyatu shari'iyya. Se for jinni, é a ruqyatu shari'iyya. Se for feitiçaria, o Islã nos deu solução. É a ruqyatu shari'iyya. Não há mais outra saída. Não se cura a feitiçaria com a feitiçaria. O jinni não se tira através do outro jinni. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu sou militar, pertenço a um batalhão. Você é militar, pertence a outro batalhão. Ou eu pertenço àquele pelotão, você é aquele pelotão. Estou fardado, você está fardado.
se cruzarmos, haverá inimizade porque somos de pelotões diferentes? Não, a gente vai se abraçar. Então, quando você leva Jimny para quem depende dos Jimny, este não vai expulsar, vai criar coligação para te atacarem mais. Se você leva feitiçaria num feiticeiro, aqui haverá coligação. Como que você vai tirar fogão para fora dizendo que quer apagar e ir buscar carvão do fogo que estava no outro fogão, vir entornar ali mesmo dizer estou a apagar fogo? Impossível. Impossível. Vamos atrás da solução. Não quero falar da solução, só que tinha que mexer um pouco. O nosso assunto aqui é a reflexão sobre aquele fenômeno. Meus irmãos, esta situação tem muitos dizeres. Eu, falillahi alhamdu, pude espreitar muitos dizeres dos ulama diferentes, há cerca de 8 anos que eu fui lá espreitar a cada livro. E cada qual explanou da sua maneira e trouxe as suas evidências. Conforme eu dizia, o tempo é curto, mas permitam-me primeiro enfatizar dizendo que o que está a acontecer é o resultado das nossas más práticas. Este é o primeiro. Segundo o versículo que eu apresentei, é o resultado das nossas más práticas. Se queremos resolver, está aqui uma saída muito simples do que tudo aquilo que eu falei. Se queremos resolver, é mudarmos do comportamento. E Allah também vai mudar o cenário. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala não muda a situação de uma nação, não muda a situação de um povo, até que este povo mude primeiro o seu comportamento, mude primeiro da sua situação. Surah Al-Ibrahim, Allah diz isso. Não são minhas palavras. E tudo que estou a falar, estou a evidenciar do Corão. E aqui não parei como político, como quem parei aqui, como religioso, como pregador da religião islâmica. E isso deve constituir a preocupação de todos nós, porque é um problema comum. Este segundo ayah está a dizer: Allah não muda a situação de um povo até que este povo mude da sua própria situação. E o primeiro ayah, no final, Allah diz: لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Veja essa combinação que existe. Allah lhes dá estas situações para lhes fazer provar o resultado das suas práticas, para que possam voltar a Allah arrependidos, para que possam deixar essas más práticas. Vai lá nas balanças ver a situação que está lá. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vai lá aí no mercado ver a situação das balanças. O que é que acontece? As pessoas preferem limão apodrecer e ir entornar, mas não vender a 3 meticais. Israf, que anda por aí. E mais outras situações. Isto tudo está a nos trazer esses exames, esses testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, cada um de nós será questionado sobre esta situação. Nós podemos levar de ânimo leve, mas perante Allah é assunto sério, porque Allah nos deu juízo, e esse juízo é para a gente meditar, refletir, pensarmos e tirarmos conclusões, daí irmos à busca de solução. E a solução é a gente voltar arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Educarmos nossas filhas, conhecerem o perigo de se juntarem com um homem ilegalmente. E educarmos nossos filhos também a conhecer o perigo de se juntarem com uma mulher ilegalmente. Só que torna difícil porque é o nosso comportamento, nós pais primeiro.
A dificuldade está aqui. Então, primeiro deixamos nós e depois ataquemos os nossos filhos. Senão, vai dizer ao seu filho isso, amanhã é o seu filho que vai te ver como uma estranha. É como você mandar o seu filho comprar cerveja, quando trazer, como dizer, papai, peço para você, não pode beber, isso aqui não é boa coisa. Se não é boa coisa, você por que está a beber? O seu filho, quando apanha ali filtros de cigarro, começa a fumar, não pode aprender a fumar. Mas papai, você fuma todos os dias. Então, será que você, papai, é egoísta? Não quer que eu sinta aquilo que sentes? Então, meus irmãos, vamos estar atentos. Os que fazem parte dos conselhos da escola devem convocar reuniões com a direção ou com as direções das escolas, sentar, meditarem desta situação. É preocupação para os pais encarregados. Alguns pais estão assustados, até preferem não levar os seus filhos nas escolas, porque a situação não está boa. Algumas escolas teve abandono quase de 10% de alunos por causa desta situação. Porque, mas já tem na escola, e na amor e a sana, vale a pena aonde? E as pessoas não estão a olhar nesses impactos. قولوا ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم ولسائر الأمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. Caros irmãos, mais uma vez voltar para o nosso assunto. O aya da base continua o mesmo. Posso trazer mais outros versículos, mas este aya continua a ser base. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى diz: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Este é outro versículo. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Não vos acontece qualquer situação, qualquer acontecimento afligidor, não vos aflige nada de aflição, nada vos atingirá que possa vos preocupar, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, senão através daquilo que praticastes com as vossas próprias mãos. Este versículo está bem claro de que tudo o que a gente lhes acontece é o resultado das nossas práticas. Vou deixar, porque se eu seguir o meu tema aqui que preparei, não vou terminar o culto. É assim, meus irmãos, este aya. Se hoje eu for recolhido às celas, será devido às minhas práticas. Ou roubei, ou agredi alguém, ou assassinei alguém, ou fiz algo que fez com que eu merecesse o quê? A cadeia. É o que Allah está nos dizer neste versículo. Eu tinha que trazer o exemplo para fazer perceber melhor as pessoas. É o que Allah quis nos dizer, de que nós não somos submetidos nessas situações do nada, mas sim é devido às nossas práticas. Mas tem prudência dentro disso. Dentro desses acontecimentos, Allah subhanahu wa ta'ala traz com prudência. Diz: وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala
quer vos perdoar alguns pecados, ou muitos dos pecados. Quer perdoar algumas pessoas dos seus pecados. Deixam-me separar aqui as pessoas saírem com certos pontos. Quando Allah envia teste, o teste tem 3 objetivos. Todo teste que Allah envia numa comunidade, ou numa sociedade, ou numa nação, este teste tem 3 objetivos. É de Allah subhanahu wa ta'ala alertar as pessoas do mal que estão a praticar e voltarem para Allah. Deixaram de praticar aquele mal e arrependeram-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro propósito. O segundo propósito. Allah subhanahu wa ta'ala envia exames para os piedosos, porque eles têm algumas falhas e querem lhes perdoar, ou então porque existe algum grau que Allah preparou para eles atingirem e não estão a conseguir através das suas ações. Então Allah tem que examinar a eles. Se eles passarem daquele teste, serão elevados. Depois de provar tudo isto com os hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O terceiro propósito é Allah subhanahu wa ta'ala envia este teste como uma forma de querer castigar alguém neste mundo e ir perdoar aonde? No Akhirah, quando for um piedoso. Diz o Nabi sallallahu alaihi wasallam no seu hadith: Man yuridillahu bihi khayran ajjala lahu al-uquba. Hadith. Man yuridillahu bihi khayran ajjala lahu al-uquba. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer o sucesso numa pessoa, quer o bem-estar do Akhirah no seu servo, ajjala lahu al-uquba. Allah adianta a lhe castigar neste mundo. Ele pratica, é dado neste mundo, é castigado neste mundo, e no dia de Qiyamah é perdoado. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Agora, aquela situação que está ali, ninguém conhece a realidade, se é castigo ou se é alerta. E nós enquadramos tudo isso num único sítio. De que aquela situação existe alerta para nós, da parte de Allah, de que temos que deixar as más práticas que nós temos. São invejas, são calúnias e mais outras malidades que nós falamos, são juros, aqueles que são responsáveis lá nas suas instituições, são confiados dinheiro, vem dinheiro de um projeto, pronto, ele articula e falsifica documentos, pronto, dinheiro fica na conta dele. Ok, espera, Allah vai te dar uma aflição, há de começar a vender uma coisa por uma e nunca resolver os seus problemas, daqueles bens que você tem. Depois já de começar a acusar cada um de feiticeiro. Eu via, aquele colega falando, só falar quando eu conseguia entender de que ele não estava, não me reparava bem. Não há nenhum colega, é o seu comportamento. Você mesmo que foi feiticeiro de ti mesmo. Você foi feiticeiro de ti mesmo. Uma coisa que era de 30, 50 pessoas, você apoderou sozinho. Alhamdulillah, daquela gente, pensa vai para onde? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, daquela gente, pensa vai para onde? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: wattaqu da'wat al-mazlum, fa innahu laysa bainahu wa bain Allahi hijab. Tenham medo do duá de uma pessoa injustiçada, porque não existe barreira entre este duá e Allah. Isto é, se você injustiçou-me, eu levanto as mãos, Ya Rabbi,
se tal coisa era meu haqq que você havia me dado, e o fulano apoderou injustamente porque ele ocupa um cargo elevado que eu, ou porque ele é mais forte que eu, ou porque ele é nativo, eu sou viente, ou porque ele é isto. Ya Rabbi, eu deixo nas suas mãos. Wallahi, esta pessoa podem ver e andar como maluco. Vocês vão começar a se perguntar, mas que vai empanhar olhe? Mas empanhar chani olhe? Nada que naquela salama olhe? O imuti não começa a apanhar pecado para os familiares. A mutiale, canacala muti é o doa de um injustiçado. É o doa do injustiçado, meus irmãos. Essas são situações que nós temos. Aquela situação lá é preocupação. Então, nós colocamos aquilo como castigo, colocamos aquilo como uma alerta da parte de Allah de que alguma coisa não está bem nas vossas cidades, ou na própria escola, onde aquilo está a acontecer, algo não deve estar bem, precisa de uma mudança. Precisa de uma mudança lá na escola. E isso precisa de pessoas para poderem analisar. Não são analistas licenciados que devem sentar no ar-condicionado. São pessoas que abrem um Corão e que entendem que devem analisar aquela situação. Vocês podem trazer analista de que mundo não vai conseguir vos dar conclusões daquilo. Somente aquele que estudou o Corão, independentemente de onde estudou, se ele foi ensinado, percebeu, pode analisar e tirar conclusões e vos trazer solução. O resto dos analistas só estarão lá a fazer tempo, como eles dizem, a divertir lá nos canais televisivos apenas. Mas não dirão nada sobre aquele assunto. E nem lhes diz respeito. São super ignorantes pro Maxi. Eles são ignorantes pro Maxi nessa parte. Meus irmãos, este é o dino. O nosso dino está completo e perfeito. Falillahi alhamd. Nada nos falta. O que nos falta é percebermos, entendermos este dino. O tempo já foi, falei muito, as pessoas querem ir retomar os seus postos de trabalho. Eu dizia que havia de provar essas três situações com os versículos, aliás, com os hadith do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mas devido ao tempo não vou poder, só que deixo isto aqui para os irmãos. Não podemos reparar aquele fenômeno com um olhar simples e nem podemos levar de ânimo leve. Nem podemos levar de ânimo leve. Aquilo começou nas escolas, depois há de chegar nas mesquitas e nas igrejas, depois há de chegar de casa em casa até abranger toda a cidade. Então, antes que cheguemos nesses patamares, é melhor a gente sentar, refletir, meditar e buscarmos soluções daqui. E eu adiantei aqui a minha contribuição, lá onde vai se sentar, provavelmente que eu não esteja, estou a adiantar. A minha sugestão é fazermos tawbatan nasuha perante quem? Allah subhanahu wa ta'ala, deixarmos tudo aquilo que Allah proibiu e se submetermos nas suas ordens. Esta é a minha contribuição para os irmãos. E aconselhar aos pais que já lhes atingiu e aqueles que ainda não lhes atingiu este fenômeno, não recorram no shirk. Não podem recorrer no shirk quando as vossas filhas caírem. Não busquem ririzes pendurar nos corpos das vossas filhas. Não busquem caroços de surumas amarrarem nos vossos filhos. Não procurem panos pretos amarrarem nas vossas filhas. Por favor, este é o conselho que eu vos deixo. Não vão nas igrejas. Não vão nas igrejas. Por favor, meus irmãos. Agravarão a situação. Em vez de diminuir, hão de agravar a situação. Não busquem solução naquilo que não tem solução. Por quê? Se este caroço de suruma não consegue se defender, vai conseguir defender a sua filha. Esse que vai te dar riz vai dizer, epa, tem que cuidar bem. Afinal, quem está a proteger quem? Se eu tenho que cuidar e sou aconselhado a cuidar bem,
não deixar a mulher, não consegue se controlar para não molhar. Como que vai me controlar? Quem cuida quem, afinal? Que nem a sua lógica também não concorda. Não busquemos a solução naquilo que é fraco. Essas coisas são fraquíssimas, não conseguem nada. A solução está nas mãos de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Como buscar? Talvez o ano que tivermos oportunidade, ou mês, ou dia, poderemos falar isso, inshallah ta'ala. Por aqui eu queria terminar, mas ainda enfatizar ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. Estas malidades, essas situações, esses problemas que estamos a ver lá no oceano, aqui na terra, é o resultado das nossas práticas. Allah está nos fazer provar. No outro versículo, Allah disse: وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Faremos-los provar o castigo inferior, que são essas situações que a gente vive aqui, دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, ao contrário do castigo maior que é do dia da Qiyamah. Para quem? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, para que as pessoas possam voltar para Allah. O propósito de Allah em tudo isto é de nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alayhi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد